Bom dia, né? Bom dia. Bom, eu inicialmente queria agradecer a mesa, agradecer Luciana, a Dani pelo convite. Eu estou do outro lado dessa história toda que está acontecendo aqui. Eu escrevi e eu vou ler, mas eu vou tentar ser assim com vocês, tá? Tentar não me enfiar dentro desse texto. Até porque ele é bem pessoal e bem tranquilo, assim, da gente seguir. Qualquer coisa a gente para. Eu falo aqui de uma maneira mas muito pessoal. Eu acho que é um relato da nossa aldeia, dessa aldeia que está sediando esse evento nesse momento. É um depoimento a respeito de um percurso vivenciado na qualidade de artista em relação à crítica teatral na cidade de Curitiba. Eu peço desculpa por possíveis erros que possam aparecer nesse depoimento, principalmente quanto à linearidade do tempo, pois eu terei o tempo como um aliado em uma perspectiva móvel, em uma perspectiva imprecisa. O principal desejo dessa fala é apresentar um panorama de um período relativamente curto, alicerçado na experiência. Quando me propus a refletir sobre a produção crítica de teatro e a produção artística de teatro em Curitiba, eu me deparei com o tempo. Eu digo isso porque a minha percepção sobre a produção da crítica aqui, ela está circunscrita aos 18 anos. Que eu atuo profissionalmente na cidade, junto a Ciacenhas. E eu fui vasculhar da memória para tentar mapear o lugar da crítica nesta cidade, relativamente pequena, 2 milhões de habitantes, bastante conservadora, e onde existe, para a gente ter uma ideia, onde existe o maior número de skinheads do Brasil, onde a polícia joga bomba em professor, e onde o inverno é profissional de fazer qualquer atividade ao ar livre uma tensão que confina todo mundo dentro de casa. Esta é a nossa cidade de Curitiba. Eu comecei a pensar no tempo como um aliado para tentar dimensionar o impacto de 18 anos. Quase 2 décadas. 18 anos de vida é o tempo necessário para uma pessoa adquirir o direito à maturidade civil. Quantos acontecimentos fundamentais forjam as grandes e até mesmo as singelas transformações sociais, psíquicas, morais nos últimos 18 anos? O que de tão transformador precisa de 18 anos para acontecer? E se a gente ficar no corpo, por exemplo, com 18 anos, uma pessoa já passou por transformações enormes. Tudo isso para dizer que 18 anos parece que é pouco tempo. Afinal, o que são 18 anos confrontados a 100 anos de existência de um ser ou de uma coisa? Em paralelo também salta aos olhos o exíguo tempo que a tecnologia levou para operar a revolução que é essa que a gente está vivendo agora. Posto o tempo como marcador desta fala, eu me remeto a 18 anos atrás, ocasião em que não me relacionava com a crítica, com o que era, com o que poderia ser a crítica teatral, qual a sua função, qual a sua força, a sua fraqueza, seus possíveis formatos, quais as fontes das suas mazelas, quais os seus subterfúgios. Nada disso fazia muito sentido na urgência de produzir artisticamente e de, ao mesmo tempo, participar e contribuir de alguma maneira para a criação de novos espaços para o teatro de grupo, entendendo aqui o teatro de grupo como uma alternativa, mesmo que utópica, de uma existência independente, de uma independência poética, que articula a energia para tentar perfurar lógicas de mercado que se infiltram nas produções artísticas. É neste ambiente minha reflexão sobre a produção crítica que se fazia na cidade e sua inserção, influência na cena teatral, na população de uma forma geral, eram reflexões sobre ausência e implicações
de estas ausências. Só um pouquinho, tá? De memória, eu me detenho aqui num período curto. E ao fazê-lo, eu espero profundamente não estar sendo injusta. Talvez houveram em Curitiba momentos em que o pensamento crítico de teatro tenha sido pungente e que tenha influenciado gerações, que a relação artista-espectador crítico tenha sido próspera, ou ainda em tempos não tão distantes assim, que a ação da crítica tenha sido impetuosa, ao ponto de peitar os desmandos da ditadura militar, como fez em algumas cidades do Brasil, e que tenha posto em discussão a cena e a relação com a sociedade de forma contundente. Mas desses tempos eu não sei nada, e digo isso com bastante constrangimento, e com desejo de logo sair daqui e conhecer melhor a história da crítica e a relação com a cidade. Insisto que o ponto de vista que eu assumo aqui se restringe à cidade de Curitiba, década de 2000 para frente, e que falo muito de memória. Memória que se lembra de um período em que o diálogo poético, diálogo político, reflexivo entre os próprios artistas era delicado e cheio de melindres. E isso não mudou completamente, mas eu acho que já estamos num outro momento. E para os artistas que estavam chegando, como eu, vindo da universidade, não existiam pontes. Apesar de já existir um curso importante aqui na cidade, que é o TCP, Teatro e Comédia de Paraná, e que foi responsável pela formação de vários artistas que estão aqui ainda em plena atividade, a universidade e o curso de teatro como ambiente de produção artística e de reflexão sobre teatro ainda era muito jovem. Há 18 anos atrás, a universidade tinha 7 anos, primeira idade. Com o tempo, a universidade foi se estabelecendo como um espaço de troca entre jovens artistas, assim como um lugar fecundo para a formação de novos agrupamentos. Do que lembro, no início de 2000, os jornais locais, os mais importantes entre eles, Gazeta do Povo, Jornal do Estado, traziam, que eram os meios onde era registrada a produção artística, traziam uma coluna de cultura, às vezes um caderninho. O conteúdo era bastante informativo, composto por releases, máximo resenhas, dos espetáculos em cartaz. Ocorria esporadicamente alguma tentativa de publicação de textos que ultrapassassem o simples comentário sobre os espetáculos, mas raro um exemplo, por exemplo, uma avisada sobre o panorama artístico. Eu acredito que a ausência de um pensamento crítico regular, consequente, sobre o teatro e plural, contribuiu para um determinado comportamento, o qual também acredito ter sido minimizado. Entre os artistas, há 18 anos, operava no comportamento entre nós algo como aquele adotado pelo saudoso Paulo Gracindo. Este, em entrevistas, quando perguntado sobre sua relação com a crítica, afirmava que se falassem mal do trabalho dele, era o caso da pernada, pontapé, sair no tapa. Claro que isso não era tanto assim, né? Mas a lógica que regulava as relações entre artistas e crítica não ultrapassava as pessoalidades em detrimento de uma possível reflexão sobre uma obra. Até porque, como já havia dito, pouco existia. Por sua vez, os jornais, eu tinha alguns amigos nesse período que eram jornalistas, os jornais de maior circulação na cidade eram pouco respeitosos com, e isso eu não sei se mudou, com os jornalistas que cobriam a pauta da cultura. De maneira bastante inconsequente, exigiam que os jornalistas, inicialmente, que seriam responsáveis por acompanhar a produção artística e, quem sabe, refletir sobre ela, cobrissem matérias alheias ao seu campo de atuação, como o esfaqueamento do seu João, vizinho da direita, pelo vizinho da direita, o vazamento da central de gás do bar do Pilarzinho, o roubo do caixa eletrônico no bairro das Mercês, e assim por diante. E a recíproca também é verdadeira.
Paralelo a isso, nos jornais também houve uma gradativa e incessante diminuição de espaços destinados ao pensamento sobre a cultura e a produção artística. Isso a olhos nus. Consequentemente, as publicações veiculadas nesses meios de comunicação eram anêmicas, opinativas, adjetivadas e pouco contribuíam para uma real interlocução entre o teatro e que se fazia em Curitiba. Isso mudou pouco. Gostaria de pontuar que o Festival de Teatro de Curitiba, e a gente pode ter todas as milhões de críticas em relação ao Festival de Teatro de Curitiba, possibilitou a circulação de críticos pela cidade. E nessas ocasiões, os artistas tinham a oportunidade de estabelecer contato com profissionais de outros estados e com textos sobre a cena curitibana, sobre outros paradigmas. Além disso, a presença dos críticos na cidade contribuiu para a construção de um tipo de convívio horizontal entre os artistas e esses profissionais, menos autoritária e mais curiosa de ambas as partes. Dentre os profissionais que acompanhavam e acompanham ainda a cena curitibana durante o festival e ocasionalmente outras circunstâncias, não posso deixar de citar Valmir Santos, que ano após ano se aproximou, observou e refletiu sobre a cena teatral curitibana. Acredito que essas presenças intensificadas durante o festival impulsionaram novas gerações de críticos e interessados em refletir sobre o teatro aqui em Curitiba. Na esteira das contribuições dos críticos de outras cidades e no movimento que, me parece, já se organizava no sentido de se repensar o lugar da crítica de teatro, tivemos por algum tempo as contribuições da jornalista Luciana Romagnoli. A busca por uma aproximação maior com os artistas, com os grupos e o acompanhamento de processos criativos instaurava um outro tipo de interesse, ao meu ver, um outro tipo de proposição de diálogo, menos hierárquico e menos protocolar. Porém, uma produção crítica consequente não era do interesse dos nossos jornais. Hoje, a Luciana, como vocês sabem, não mora mais aqui em Curitiba, mas ainda mantém uma ponte com a produção, criando mais uma voz no cenário na cidade. Na primeira década do novo século, nem tudo foi completamente amordaçado, como pode parecer. Emergiram iniciativas que, por mais que não tenham tido continuidade, insinuavam um circuito. Eu cito o blog da internet, o Quintal, há 10 anos atrás, feito pela jovem atriz e diretora, não mais crítica, não mais jornalista. Uma atriz, uma diretora que resolve escrever, montar um blog, o Quintal, e também uma aluna saída da faculdade, encampou durante um período muito curto, e haviam textos, e o interesse era de confrontar questões poéticas e políticas a partir dos espetáculos que ela tivesse assistido e que, por algum motivo, ela, pessoalmente, se sentisse motivada a escrever. Ocorreram outras pequenas iniciativas que agora não cabem. É claro que o teatro não depende da produção crítica para existir e, apesar de vivermos um período de 18 anos de pouco ou praticamente nula produção artística, reflexiva, crítica, na cidade, o teatro seguiu seu destino. Já havia produções de teatro com uma participação cada vez mais crescente de novos artistas, na maioria egressos, sim, da faculdade. Houve uma grande movimentação da produção cênica nos últimos anos. Isso com a formação de vários grupos interessados em desenvolver procedimentos criativos singulares, investigar estratégias formais e promover formas de acesso a novas plateias. As inquietações e as necessidades de interlocução que são inerentes aos artistas, que é inerente à arte, que é absolutamente necessário, passam a ser movidas, então, pelos próprios artistas, que criaram um ambiente de discussão sobre a arte, sobre a sociedade, artistas e pensadores que passaram a interferir na paisagem, propondo novas condições de encontro, de troca, através de publicações sobre seus trabalhos, seja em formato de registro, seja em processo, expondo etapas, expondo trajetórias. Os momentos de mostra de processo se tornaram lugares de respiro muito importantes. Neste meio tempo, a explosão e a circulação de informações por conta da internet facilitou o acesso a textos,
publicados pela internet, textos acadêmicos, essa rede se fez mais intensificada. Fora do festival, nos jornais, o espaço destinado à reflexão sobre teatro ainda persiste sem grandes mudanças significativas. Não sabemos muito bem onde vai dar o jornal, né? Em atividade regular no Caderno da Cultura, temos a jornalista Helena Carnieri no jornal Gazeta do Povo, que eventualmente publica textos críticos, porém ocupa um espaço visivelmente restrito e com nítida opção por parte do jornal de veiculação de pauta e programação cultural. Não muito mais que isso. Ainda bem que existem outros espaços para que se possa exercer as percepções. Por fim, acredito que nos últimos anos, com a emergência dos blogs e sites sobre teatro e publicações na rede, ficaram mais fortes vozes, outras vozes, não uma voz, vozes, sobre a produção cênica em Curitiba. Há o site aqui em Curitiba, a Escotilha, por exemplo, que tem a participação do nosso querido Francisco Malman, que está aqui junto com a nossa, também é um egresso, se confirmando como uma iniciativa importantíssima na cidade. Nesses 18 anos, é a primeira vez que tem uma escrita regular sobre a cena teatral curitibana com aprofundamento dos temas. Mas não nos esqueçamos que a Escotilha tem pouco mais de 3 anos, é isso? 2 anos. O que é uma lástima, pois a ausência da produção intelectual como documento e registro histórico, poético das realizações cênicas em Curitiba causa um vácuo sobre o percurso, sobre o recorte, sobre sensibilidades. Hoje um pouco mais inteirada sobre as demandas da relação crítico-obra, sobre a discussão da função da crítica e muito mais ontem e hoje, né? Esses encontros estão sendo importantíssimos. A influência, os modus operantes, o lugar das identidades, que eu acho fantástico, o lugar das identidades do escrito, as formas de publicação. Percebo que em Curitiba há uma certa atitude de eliminação hierárquica entre artistas e o território crítico. Há uma prática ainda tímida que quer se desfazer das pessoalidades sobre as quais a ideia da crítica tradicionalmente se sustentou. Entendo que a prática reflexiva inclui a sensibilidade e exercita o compartilhamento, de modo a fortalecer o quê? A discussão sobre discursos poéticos em diferentes aspectos da cena teatral. A consequência mais urgente para os próximos 18 anos pode ser a criação, primeiramente, de registros consistentes sobre a produção artística de uma época. Portanto, a construção de uma memória para novas gerações. E, quem sabe, interferir na comunidade de uma forma mais intensa. Outro aspecto fundamental é que escapar das formas ditadas pelos meios oficiais de comunicação falidos, a reflexão crítica possa vir acompanhada, de mão dada, assim, acompanhada do pensamento poético que se faz através do olhar subjetivo, que, ao meu ver, encontraremos poético que se faz através do olhar subjetivo, o olhar da experiência. É perfurado pela presença e pela experiência que, ao meu ver, encontraremos laços cada vez mais profundos entre a cena e o pensamento sobre a cena. Acredito até que é como um testemunho sensível que a crítica possa ser produzida, para que ela haja, para que seja uma ação como ponte que une, mas que também separa, que integra, mas delimita e que fundamentalmente produza reverberações nas e entre as artes e também na própria produção intelectual. Quero crer que caminhamos nessa direção. Por fim, estou muito feliz de ter participado dessa mesa, muito agradecida por esta oportunidade, e eu tenho certeza que depois desse evento aqui em Curitiba, a cidade não será a mesma. Isso é bastante importante. Obrigada. A gente vai abrir para questões.
A gente tem um microfone, né? Eu vou pedir só para que as pessoas que forem falar se apresentem antes, que está sendo registrado e importante. A Dani e... temos várias pessoas. Posso? Bom dia. Eu sou Daniel Guerra, da revista Barril, aqui. Daniel Guerra, da revista Barril, de Salvador. Me conectei muito com sua fala. Desculpa. Sueli. Na Barril a gente se assume e performa o lugar de um crítico artista ou artista crítico. E assume isso mesmo em todos os textos. Então eu dialogo muito bem com as coisas que você colocou. Com relação às duas apresentações de início, queria colocar algumas questões. E eu percebi que há um pensamento a partir do plano dramatúrgico do teatro, a partir dele, né? Olhar. Acho que a escolha metodológica, me corrija se eu estiver errado durante minha exposição, mas aí a partir desse ponto, mais o discurso de Wellington mesmo, eu vi uma tensão entre dois planos, e uma coisa que você colocou que foi muito interessante, que é um fervilhar, o teatro como um lugar de experimentação das subjetividades e tudo mais, e me parece que aí você coloca dois planos quase tragicamente em conflito, uma catástrofe assim, em vias de acontecer e acontecendo, que é uma rede de referenciais, que é a cultura, ou uma rede de símbolos, de referentes do passado que se reatualizam e tudo mais, versus uma loucura subjetiva que vem justamente porque o teatro é uma arte da presença, né? Uma loucura daqueles corpos que estão ali, que são do século XXI, essa coisa tão quase esquizofrênica, né? No entanto, na luta desses dois planos que você colocou, e acho que, na verdade, comparte um pouco aí das duas visões, desse conflito, dessa subjetividade tão latente, pulsante e louca dessa produção, começam a surgir novas formas, não sei se é boa palavra, mas teatros que, inclusive, não levam em conta a dramaturgia mesmo, enquanto visão, enquanto pilar, inclusive fogem do pós-dramático, lá do lema, não passa nem por aí, porque já inclusive os erros, os procedimentos e os problemas, como você coloca, eles até são ponte para uma estética possível ou impossível, enfim. Então, minha pergunta na hora do exercício crítico, isso do ponto de vista da CUT ou de qualquer outra publicação mais institucional, há uma eleição das obras que vão se comunicar mais com esse lugar analítico do a priori dramatúrgico? Há uma escolha, ou seja, essas obras que estão no meu universo, eu vou poder dialogar com elas, no lugar de interlocução da crítica? E se há uma escolha de obras que estejam nesse campo de dramaturgia e a exclusão, ou, digamos assim, a não dar conta desse outro processo, como é que ficam essas outras obras? Elas simplesmente não entram nesse instrumento que ainda tem um certo poder, que é as publicações maiores e tal. Eles simplesmente não entram, ficam meio à margem, e se entram, eles são analisados de novo do ponto de vista da dramaturgia, tentando puxar um conjunto de referenciais, simbólicos e tudo mais, ou ele provoca o crítico a embaralhar e confundir toda essa metodologia. Não sei se eu consegui. Obrigado. Posso responder já? Bom, a pergunta eu achei excelente. Na CUT, especialmente, assim, há uma vantagem porque eu sou editor da revista e o crítico, então eu que me pauto. Então, na verdade, eu que peço para eu ir nos teatros falar sobre... Pois é. Eu só tenho um crítico lá. E a CUT é uma revista muito pequena, sou eu,
2 estagiários e uma editora de arte só. Então é uma revista de 4 pessoas. Eu talvez tenha insistido muito porque, em função da minha formação, na questão dramatúrgica, mas eu acho que talvez eu pudesse ter falado melhor de texto. Assim, eu quero responder ao teatro sob a forma de texto. Eu adoro a linguagem. E aí eu pensaria assim, texto é um dos particípios passados do verbo tecer. Então, né, ou você faz uma tessitura ou você faz um texto. As críticas tentam responder sob a forma de texto, não propriamente somente atendendo a demanda dramatúrgica daquela proposta. E aí, assim, tem a ver com a minha constituição subjetiva. Eu sou um sujeito que é plasmado pela aventura do texto, de escrever texto, pensar em etimologia, pensar em cultura textual e tal. Como eu falei, eu sou muito estimulado a estudar quando eu faço crítica. Então, eu tenho percebido essa é uma espécie de falha na minha formação. O teatro transcende muito mais o plano meramente dramatúrgico, tem horas que eu não consigo dar conta disso. E aí eu vou atrás e quero estudar. A Luciana publicou uma crítica sobre o Leite Derramado, que ela fez observações que eu não fiz, sobre luz, por exemplo, que eu não conseguiria ir além do claro e escuro, certo? Sombreamento, aí eu poderia fazer uma etimologia da luz, da lucidez, ao ouvir e tal, mas seria precário. E aí me interessou muito, porque justamente ela faz uma leitura que eu não consigo. Eu elogiei o texto já várias vezes, porque eu quero ir em busca desse estudo. Quando eu acho assim que o espetáculo, sei lá, a proposta me desafia a ultrapassar essa preparação, sei lá, esse trânsito que eu tenho melhor entre o texto, aí eu quero ir em busca disso para estudar. Não que eu consiga mesmo. Muitas vezes eu não consigo, mas no Le Comédien Intertropicale, por exemplo, apesar de estar baseado na biografia do Rainer Miller, não tinha nada de dramatúrgico ali, tanto que era uma confusão, uma parafunda. Não sei se alguém viu aqui, eram depoimentos, né, muito que caóticos, assim, muito que entrópicos sobre cada ator ali e tal. Aí eu entrei em crise, aí eu escrevi um texto que era fragmentado, geralmente eu escrevo em bloco, né, como eu falei lá, são 15 mil, 12 mil caracteres, eu fiz postagens, assim, foram 15 razões para a crítica ter entrado em crise com aquele espetáculo e publiquei assim mesmo. Mas insisto, a minha plasticidade é textual, eu não conseguiria fazer de outra maneira. E acho que eu tenho 52 anos, também não conseguiria aprender diferentemente, não. É um reconhecimento assim de uma limitação. Sim. Eu acho que é um problema que não cada crítico, de forma individual, tem a possibilidade de dar conta de todo o fenômeno. Cada crítico responde da sua subjetividade, da sua experiência e da sua formação. O que é possivelmente uma carência de dar quando eu tenho uma muito mala formação musical. Eu tendo a perder símbolos musicais nas obras. Mas há outros críticos que têm uma boa formação e dão um ponto de vista complementar ao meu. Não é possível, especialmente nos espaços que as magazines dão, eu tenho 15.000 caracteres para fazer 3 críticas. É impossível. Eu posso tratar de profundizar num aspecto. Eu, personalmente, profundizo nas ideias. As ideias do texto A e do texto B, onde eu posso encontrar. Ontem a gente viu uma obra sem palavras. Eu posso dar ideias de situações visuais, situações puramente centradas e ficadas no ator. Eu posso. Mas a minha perspectiva é a perspectiva das ideias. Quando eu vou ler crítica, eu procuro, especialmente, tratar de encontrar um crítico semiótico ou um crítico que me dá uma perspectiva dos pontos fracos da minha perspectiva para me enriquecer. Mas cada crítico, de forma individual, não pode abarcar tudo. Mas todos os pontos deveriam ser cobertos pela comunidade crítica. Ou, do contrário, um aspecto da riqueza geral da obra vai ser perdido. Isso. Por conta da rapidez e da simultaneidade com que as mãos foram levantadas, talvez eu não seja justo com a ordem, mas todas as 7 pessoas que levantaram a mão até aqui estão anotadas. E a gente vai fazer com que todo mundo fale, tentar fazer com que todo mundo fale até o 12:30. Dani, por favor. Eu vou fazer uma pergunta bem específica para a Sueli, na verdade.
Meu nome é Daniele Ávila, sou uma das idealizadoras e curadoras do Idiomas. Queria aproveitar, né, agradecer e tal. A gente teve aqui alguns dias na mostra Documenta Cena conversando com artistas de Curitiba e na programação do Idiomas especificamente você é a única artista de Curitiba presente nas mesas. Então acho bacana também a gente aproveitar, porque assim, a gente fez um recorte territorial, né, geográfico nessa curadoria, né? A gente pensou muito em cidades e essa é uma oportunidade também da gente falar um pouco mais sobre a cidade de Curitiba. E eu tive uma experiência muito curiosa aqui, né, que eu participei da mostra Cena Breve, né, que tinha uma ação de crítica. Foi a primeira vez que eu fui vítima de discurso de ódio na vida. Foi muito violento mesmo, foi bem traumatizante. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se possível, da reflexão que vocês, enquanto artistas propositoras de uma atividade que tinha uma atividade de crítica, percebem, assim, ao longo do tempo, né, das várias edições, essa relação com a crítica, né, e tendo em vista que, né, no futuro continua a Cena Breve e a mostra Cena Breve e ações de crítica nela também, seria bacana se você pudesse retomar um pouquinho, até para situar, assim, para as pessoas conhecerem que também é um projeto muito importante daqui da cidade, né, a mostra Cena Breve e essa interlocução com a crítica, assim, né, que estratégias a gente pode pensar. Porque eu fico pensando assim, né, a gente está aqui, a gente está em Curitiba, né, a gente não está numa bolha no espaço. Então, assim, como que a gente pode também trazer um pouco o debate para a cidade, sobre a cidade em alguns momentos aqui, esses dias, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho dessa situação da crítica na mostra Cena Breve e o que vocês pensam para o futuro disso, seria tão legal. Bom, quem não conhece, a Mostra Cena Breve é um evento que é feito pela Ciacenhas e pela Núcleo, com a Márcia e a Grace, que estão na produção. O objetivo da Mostra Cena Breve é reunir grupos. Então, eu acho que vem um pouquinho daquela necessidade que eu falei aqui no texto, que era de encontrar espaços para interlocução. Acho que o que nos moveu muito a pensar e a criar a Mostra Cena Breve foi esse desejo de interlocução. A gente precisa se encontrar, a gente precisa se ouvir. E mesmo o exercício da escuta, ele é um exercício que vocês constroem ele fazendo, né? Fazendo, não é uma coisa fácil de um dia para o outro. Tanto que a Daniele passou por uma situação por escrever alguma coisa que não agradou. Então, a Mostra Cena Breve, ela reúne grupos pequenos, em pequenas cenas de 15 minutos, onde os grupos podem mostrar os seus interesses, as suas investigações. São pontos que emergem das produções artísticas de vários estados e cidades do Brasil. Mas aí, a ideia da crítica era também de colocar esse ponto. Então, vamos entender que são dois universos, a arte e a crítica, mas elas são complementares. No sentido de criar esses espaços de vozes que não se esgotem no espetáculo, que reverbere de alguma forma. A gente precisava criar conteúdos para as discussões e a crítica poderia nos fornecer isso. Por isso a ideia de ter uma pessoa que acompanhasse todos os espetáculos e pudesse pensar um pouquinho sobre esse espetáculo, de modo a nós termos esse registro, voltando à ideia de registro, esse material de compartilhamento entre artistas, principalmente esse vocabulário que alimentassem a todos para a gente discutir as questões que viessem. Então, é importante para nós que isso tenha ocorrido na mostra, é importante que nós tenhamos críticos, espero que a gente possa ter mais, porque cada vez eu sinto mais a necessidade de mais vozes, como foi dito, não pelas verdades que se possa ter, mas justamente por essa possibilidade de novos olhares sobre a obra, e é importantíssimo para todos.
Assim, eu não sei ainda quando isso vai chegar na população de verdade. Quando eu ouvi, eu achei maravilhoso. Nossa, como isso vai acontecer? Mas fomentar os artistas, eu acho que já é uma parte assim, a ser feita e fazer essa troca mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, Daniel. Daniel Schenker. Wellington, são duas questões. Primeiro o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho essa experiência interessante que você teve com leite derramado, a montagem do Roberto Alvim, como talvez assim, um crítico comprometido dentro do processo. Eu queria saber o quanto que foi possível você eventualmente tensionar determinados aspectos do trabalho. Em primeiro lugar, porque você estava vendo o trabalho em construção e não o trabalho pronto. E em segundo lugar, porque você estava, digamos, como membro da equipe. Então, quer dizer, essa primeira pergunta é até que ponto o lugar de crítico comprometido inibiu a liberdade do crítico. E a segunda é o seguinte, você começou sua fala dizendo, a gente escreve para quem? Perguntando, e terminou dizendo, eu não sei para quem eu estou escrevendo. E aí me parece que tem duas importâncias em jogo, né? Quer dizer, de um lado, expandir o alcance da crítica numa época que talvez a gente escreva cada vez mais para nós, né? Quer dizer, em que o próprio teatro é cada vez mais um círculo fechado, né? Então essa preocupação em expandir o alcance da crítica. E do outro lado, afirmar a importância da resistência da crítica, né? Na maneira como você vem exercendo dentro da CUT. A pergunta é até que ponto é conciliável expandir o alcance da crítica e manter essa importante postura de resistência? Bom, são duas perguntas complexas. A primeira, assim, quando o Alvim me convidou para ser o crítico interno, eu conversei com ele e deixei bem claro assim, para mim era um pouco angustiante o fato de talvez eu virar um crítico encomiástico, chegar lá e ficar elogiando o tempo todo, porque o Alvim sabia, ele sabe que eu gosto muito do teatro dele. Eu tinha escrito 3 textos sobre os quais eu fiquei assim fascinado e tal, de trabalho sobre os quais eu fiquei fascinado, e ele sabia da minha franca adesão assim, à causa estética dele. Mas eu conversei com ele sobre isso. Depois eu deixei bem claro que eu não queria ser dramaturgo, eu falei aqui, né? Eu não queria ficar criando com ele, eu não tenho mesmo essa, nem intenção nem essa habilidade. E aí o que ele queria, ele disse assim, ó, todas as 3 vezes que você escreveu sobre mim, em alguns momentos eu discordei de uma visão que você teve sobre meus espetáculos, mas eu acho que ela é uma visão correlata. E ele me defendeu, assim, ele até colocou isso nesse programa especial, ele defendeu que o olhar que eu tinha nesses 3 espetáculos era um olhar de uma poiesis, assim, de uma poética. E aí eu lembrei daquilo que o Barthes fala, que a crítica não cobre um sentido, não descobre um sentido, e sim recobre a obra com outro sentido. Eu falei, se eu puder ser esse sujeito que fica paralelamente produzindo sentidos, né, paralelos, isso vai ser possível. Aí eu fiz. Eu assistia, como eu falei, 2 meses, todo dia à tarde, no espetáculo. Tinha dias que eu entrava muito e saía calado. Ele até colocou isso no programa, assim, eu era muito discreto nos ensaios, porque eu não tinha que ficar falando. E tinha momentos que eu me sentia mais à vontade de falar, ou então ele me provocava, sempre no final, antes de acabar o mesmo ensaio, ele dizia assim, faz a síntese de hoje e tal. E eu fui, o que era muito legal, porque como não estava nada finalizado, eu fui entendendo os elementos do trabalho em processo. Então eu não sabia se aquilo ia dar certo ou não. Não sei se alguém aqui viu, imagino que nem pouquíssima gente tenha visto. Por exemplo, eu falei isso brincando, até em chave de brincadeira ontem. Quando chegaram os elementos, por exemplo, cênicos, que são aquelas representações iconográficas infantis, né, do folclore, eu achei aquilo muito feio. Eu achei aquilo que não ia pegar, eu achei que não tinha sentido. E o Vladimir Safatli, que fez a música, também chegou lá pra mim um dia e falou assim, nossa, que coisa feia isso. A gente ficou preocupado, assim. E aí eu achei por bem falar pro Alvim. E eu falei assim, não eu julgando, né, o mérito do cenógrafo que fez aquilo. Eu falei, olha, me dá um ruído de que vai ficar uma coisa estranha. E parecia até, inclusive, infantilóide, assim. E o Alvim ouviu, falou que não, primeiro, não, imagina, a intenção é essa mesma e tal. No dia seguinte eu cheguei lá, no ensaio, a Juliana Galdino, assim, me chamou a atenção, falou, você deixou o Alvim sem dormir uma noite, ele ficou mal, ele ficou em crise, ele ficou irritado e tal. Depois ele veio falar comigo irritado, ele falou, eu fiquei pensando, que
você faz proposições assim, legais, tal, eu fiquei pensando que você talvez estivesse certo, mas eu tenho certeza que não. Eu falei assim, aí eu contei que também era uma coisa do Safato. Eu falei, o Safato também achou a mesma coisa. Aí ele voltou a ficar preocupado, porque o Safato tem uma ascendência sobre mim, inclusive sobre o Alvin. Aí ele voltou a entrar em crise. Quando a gente foi ver o espetáculo, mesmo na estreia, que lá no ar ainda tinha, digamos, ajustes lá, a luz nunca estava finalizada assim perfeitamente. Depois que foi finalizada primeiro no Mirada, mas também teve um problema lá na de ajuste, foi mesmo na estreia do Sesc Anchieta. Aí que eu vi que aquilo funcionava muito bem, aquilo é muito bonito. Aí eu me desdisse, porque olhando o elemento ali em cima não dava. As moscas, por exemplo, no meu programa especial, eu faço lá toda uma análise sobre a questão das moscas, que é, né, tem vários personagens que entram com cabeças de mosca e tal. O Alvin não tinha pensado com tanta complexidade como eu pensei. E aí, num dos ensaios, eu falei que a mosca era o símbolo de Beuzebu, da entidade síria Beuzebu, e ele incorporou isso na abertura do espetáculo. Falei, isso é muito, pra mim me interessa muito, tal, eu vou incorporar. Depois não deu certo, depois a atriz fazia um gesto a lá Beuzebu, que ficava over demais. Mas, por exemplo, falar sobre a paródia da chanchada brasileira, falar um pouco das coisas que são macunaímicas do Brasil, a mosca, né, representa tanto a mosca da cabeça branca, quanto a mosca que está na letra de Chico Buarque. Eu já tinha sacado isso, está na letra do Deus lhe pague. O Alvin um dia percebeu que a letra também falava de mosca. Eu falei, mas eu já tinha sacado isso, ele não tinha ainda percebido. Então, assim, foi sempre na base de uma participação correlata. Eu nunca fiz nada com vista a que aquilo fosse incorporado. Mas no discurso dele, disse que ele foi incorporando à medida que eu fui falando sobre o trabalho. A segunda questão, que para quem escrever, assim, é a minha angústia mesmo, a minha crise. Por outro lado, curiosamente, a revista Cult é distribuída em bibliotecas, no Brasil afora, até às vezes internacionalmente também. A gente soube que a biblioteca de Washington tem recebido exemplares da Cult, tem guardado, eles fazem até pequenas, assim, às vezes, divulgações lá para a comunidade de língua portuguesa. E aí, curiosamente, assim, eu recebo muitos, né, sei lá, 2, 3 por mês, e-mails de professores de teatro ou de professores da rede pública. Acabei de mandar, inclusive, um programinha lá do Leite Derramado para um professor da rede pública de Belo Horizonte, que diz assim, eu acompanho seus textos no site, eu gosto muito, eu aprendo, assim, eu fico tentando passar em sala de aula alguns conceitos que você trabalha, de literatura ou de teatro, propriamente, dramaturgia e tal, e eu queria o programa e eu mandei para ele. Então, às vezes, tem essa crença de que nem tudo está perdido. Mas, voltando aqui, que eu tenho certeza que escrever para um país que tem muita gente analfabeta funcional é um drama ou uma tragédia, eu não tenho dúvida. Por outro lado, aquilo que como eu terminei minha fala, o professor Alfredo Bose diz isso no Literatura e Resistência. A única maneira é resistir, e resistir escrevendo, e escrevendo muito, porque em algum momento isso talvez mude. Tem uma diferença etária aqui. Eu sou de uma geração que acreditava assim, na literatura como identidade nacional, pensou em projetos literários, teatrais também e tal, né? Pensando na ideia da identidade nacional. Falando naquilo que eu falei da nova subjetivação, os meus alunos de 19 anos, 20 anos, não têm a mesma preocupação. Eu exibi outro dia, eu achei isso muito assim, assustador. Exibi aquela entrevista famosa da Clarice Lispector, a última entrevista dela em 77, antes de morrer, para a TV Cultura. Para uma turma de 50 alunos, quase todos riram, porque acharam ela uma figura grotesca. Porque ela tem ela estava com a mão queimada ali, já tinha sofrido um acidente, ela fala com a língua presa, ela para falar muito tempo, ela fica em silêncio e tal, tem perguntas que ela não responde. O Júlio Lerner, que era o entrevistador, diz assim, o que você acha que é o compromisso social do escritor? E ela diz assim, numa entrevista, falar o menos possível. É muito cínico aquilo, e eles acharam tudo escárnio, eles acharam ridículo. Um deles assim, essa velha é muito importante para a cultura brasileira. Aí você pensa assim, é outra geração, você não consegue mais nem sensibilizar a gente de 19 anos, quem foi a Clarice Lispector. Mas a despeito disso, sabe, é o Beckett, é preciso fracassar sempre e cada vez melhor. Mari, a gente tem uma pergunta aqui na primeira fileira, por favor. Bom dia, meu nome é Marcos, tenho 20 anos. Eu faço o curso de produção cênica lá na Federal e tal. E, sei lá, assim, eu não quero traçar um panorama que eu dado como verdade, assim, mas só
alguns pareceres. Então, assim, então minha pergunta pelo que ela é, que é o parecer de um moleque de 20 anos que faz um curso. Não, mas o contexto que eu vejo assim, você, o Wellington, falou, e a Sueli também, traçaram assim, um panorama de resistência, onde uma indústria de teatro pequena, que funciona meio que nem uma vaca comendo grama, que a grama entra e volta para a boca, volta para o estômago, volta para a boca, e fica mastigando de novo, e é a mesma grama, com os mesmos espectadores, e as mesmas pessoas fazendo, e os mesmos críticos criticando, funcionam meio que nesse esquema, e meio que resistem num país de analfabetos funcionais, onde jovens de 20 anos perguntam se a Clarice Lispector é importante para a cultura nacional. E aquela velha. Aquela velha. E do tipo, adentrando o universo da produção cultural e vendo esse panorama, acho que dantesco, talvez seja a palavra e tal, eu fico pensando, sabe, porque no curso, e eu sinto que em geral na cultura se parte de uma narrativa de que ela é impossível de existir como uma indústria viável, ela depende de fomentos e editais estatais ou privados, como a própria Caixa Cultural e etc. E a crítica nesse panorama, que nem ele falou, de vínculos, de dar vozes, de repercutir espetáculos, existir um vínculo entre a arte e a crítica mais profundo nos anos seguintes. Eu não posso deixar de pensar que se do tipo a arte triunfasse mais como indústria, a crítica se tornaria uma ferramenta mais interessante e, por conseguinte, mais divulgada. Então, eu acho que você é muito indicado para falar sobre isso. Então, você tem a revista Cult e trabalha lá como editor e escrevendo as suas críticas. Então, eu queria que vocês três, eu imagino que eu tenho muito interesse na resposta do Wellington, mas também até porque o Bernardo falou das falácias e tal, e acho que numa indústria pequena, onde todo mundo se conhece, essa questão das falácias por opiniões alheias deve ser constante. Então eu queria que vocês falassem da crítica como indústria. Se vocês estão nesse meio, alguém pensa nisso como algo que possa impulsionar uma indústria de arte que seja viável por si só, sem fomentos, ou a crítica por si só sendo uma indústria que pode, de alguma forma, sabe, independer e existir por si só na indústria artística. Eu acredito que isso é um dos perigos que a crítica está tendo. Além é um perigo que está tendo a cultura. No ano passado, a gente tem se invitado num evento patrocinado pelo Instituto de Artes Cênicas no Uruguai. Era um evento muito grande que ficou 5 painéis. Estava um painel de produção cênica, um painel de educação teatral, um painel de política, um painel da crítica. O painel da crítica foi o último, na noite, e foi conformado somente por 2 críticos e 3 pessoas que na hora críticas, porque os críticos não quiseram ir, não quiseram atender o espetáculo. Um dos participantes era uma fundação cultural e ela diretamente definiu a cultura como um produto das empresas culturais. Eu acho que a gente tem que resistir, porque não é uma concepção marxista da infraestrutura, supraestrutura, é uma concepção neoliberal de que a produção industrial deve estar ligada ao valor econômico, à produção de meios materiais. Eu acho que isso é uma tensão que deve ser superada, porque está partindo de uma falácia, que é confundir 2 concepções de cultura. Há uma concepção fundamental de cultura, que é a cultura antropológica. É um conceito do século XIX, que quer dizer, a cultura é tudo o que uma sociedade particular faz. Por exemplo, estou tomando chimarrão. O chimarrão é parte da cultura uruguaia, mas eu não sou culto porque tomo chimarrão. A cultura, como a raiz etimológica, é cultivar, a crescer os bens espirituais, a filosofia, a arte poética, tudo, permite o qualificativo de culto. Mas a concepção antropológica não permite. Eu acho que a gente deve trabalhar separando
propagando a diferenciação da cultura como o crescimento dos bens espirituais. E isso mesmo vai entrar em tensão com a cultura e a crítica como produto da indústria. Porque o produto da indústria, a concepção da cultura como produto da indústria cultural, é uma confusão dos critérios de cultura. E a gente tem que combater isso. Minha resposta é bem mais assim pontual. Trabalhar na CUT, de fato, é assim, o melhor dos mundos. Muito rapidamente. A CUT vai fazer 20 anos agora, o ano que vem. Ela era uma revista de um outro editor, de um outro dono, que fracassou, que faliu. Aquele dono apostou muito em literatura, revistas de literatura não vendem no Brasil. Aquela revista Entre Livros, que era um sucesso absoluto, assim, do ponto de vista da recepção crítica, não vendia nada em banca e tal. E aí a revista faliu e a Daisy comprou. A Daisy tinha uma assessora de imprensa muito famosa lá em São Paulo, chamada Taché de Presse. Ela ganhou dinheiro com isso, sendo assessora de imprensa, mas ela tinha feito filosofia na USP, ela foi aluna da Mariana Chauí, ela gostava muito de filosofia. E ela queria fazer, então, uma revista de cultura voltada a pautas que a indústria cultural normalmente com as quais ela não trabalha. Então, ela pensou em fazer uma revista de filosofia e de literatura, basicamente. Então, quando ela comprou a revista, já faz 10 anos, ela imprimiu essa marca. A revista nunca vendeu muito, mas sempre se bancou em banca de jornal. Ela tem somente 35 mil exemplares. Mas é daí que a gente tirou nosso salário, que não são salários assim altos, mas também não são salários indignos, não. Como também a equipe é muito pequena. A gente, esse ano, assim, é engraçado falar isso, mas esse ano, pela primeira vez, a revista CUT vai ter 3 anunciantes, porque não tem anunciante, ela tem geralmente um anunciante, o Sesc anuncia desde o ano passado na CUT, e o resto é permuta. Tem muita coisa lá que, assim, a Reserva Cultural, que é aquele cinema lá em São Paulo, dá ingresso para distribuir para leitor, e eles publicam uma coisa. A USESP é a mesma coisa e tal. Pela primeira vez, a gente vai entrar um caixa pulpudo lá com 3 anunciantes para a gente fazer uma viagem, uma festa de Natal. No final de 2017. E aí, assim, a Daisy tem um hábito que eu gosto muito, admiro demais. A gente não pode fazer reportagem, matéria, crítica e tal, a partir de assessoria de imprensa. Tudo que a assessoria manda lá, a gente diz, obrigado, tal, valeu, não queremos. A gente é muito pautado, a gente é muito procurado. E aí cada um de nós temos um editor, um subeditor de teatro, aí tem um subeditor de filosofia, que é o Savato, que ajuda a gente nos temas de filosofia e tal. A gente vai em busca desses temas que são transversais, que são, digamos que, são pungentes, assim, são prementes na sociedade, mas não conseguem ganhar forma na grande imprensa. Então eu sempre trabalhei assim, com essa liberdade total. A Daisy brinca muito comigo, assim, tira sarro comigo, me sacaneia, abre aspas aqui, porque as 3 capas que eu dei de teatro para CUT são as capas historicamente que venderam menos na revista. Mas assim, você sempre abaixa uma vendagem da revista. E ela não se incomoda com isso, porque ela faz caixa justamente para poder compensar. Esse ano o número que mais vendeu foi da Mariana Chauí. Quando tem filosofia, e com figuras brasileiras, sobretudo, assim, geralmente vende muito bem a revista. Se bem que o ano passado a capa melhor foi a da Simone de Beauvoir. E aí, assim, ela faz isso, ela fala, vamos dar uma capa. Eu dei uma capa do Beckett, já faz alguns anos, o ano passado eu dei uma capa para o César, do Alvim, que foi capa mesmo do Shakespeare, e esse ano, recentemente, agora em abril, a gente fez uma capa para o Zé Celso, liderando um grupo de atores de teatro lá na oficina para falar sobre as ocupações, o país ocupado e tal. E nesse ano foi a capa que menos vendeu. Então, se fosse numa empresa tradicional, eu teria sido demitido, sei lá, né? Eu teria sido trocado. A CUT, graças a Deus, não precisa desse tipo de relação com o mercado. Então, como eu falei, é um lugar muito especial para trabalhar. Então, dá uma certa crença, dá uma certa assim, perspectiva, porque, bom, tem lugares ainda, que são pequenos, restritos, claro, mas no qual eu posso trabalhar artesanalmente. Na CUT, eu brinco assim, é o meu artesanato de espírito. Eu faço o que eu quero, de certa maneira, né, correspondendo ao anseio também do leitor da CUT. Gente, nós temos 10 minutos e muitas pessoas aqui anotadas. Desculpa, não sei o seu nome, Mário. Vitor. Você deu as costas ao microfone, mas deu a face ao outro microfone. Desculpa, não. A Mário é mais bom dia ainda, né? Sou Vitor, eu sou dramaturgo, trabalho com a Digna, no coletivo A Digna. E aí uma das falas foi a questão da resistência da crítica, né? E são tantos campos de resistência, eu penso que importantes. Eu penso que com relação ao teatro, um campo que se abre, né? É o da experiência, assim, o teatro enquanto experiência e o teatro enquanto encontro de presenças e afetividades.
e interagindo ou não com o espectador, enfim, mas o teatro encontra esse encontro mesmo, né, de afetividades e presenças. Eu queria saber se a crítica, como seria essa crítica que se abre para essa experiência, para o acontecimento, não só para o discurso sígnico, o discurso dos signos, né, ou da materialidade da cena, mas que também consiga abranger esse acontecimento teatral. Eu digo isso porque eu fui assistir recentemente um espetáculo no Largo da Batata, que meu lado de teatro eu vi diversas questões estéticas, tal, mas ali aconteceu uma coisa tão forte, catártica mesmo, assim, com as pessoas que estavam lá, e que se isso é levado em conta, a experiência artística das pessoas envolvidas, né, naquele território. Obrigado. É uma pergunta bastante complexa. Eu não consigo a resistência como uma característica fundamental da crítica, mas não porque eu não concordo com ele, mas que eu venho dar um ponto de vista diferente. Primeiro, eu acho que, indudável, a crítica deve dar conta do acontecimento teatral. No meu ponto de vista, o acontecimento teatral é na esfera do existente, existência efímera, mas não é sucesso. É uma entidade existente. E se você não dá crítica de uma maneira ou de outra, você está perdendo o mais rico que tem o teatro, é que diferencia o teatro do cinema. O artista presta corpo, sua vida e sua mortalidade na cena. Eu recordo, porque eu lembro, uma vez numa mostra teatral, vino a atriz francesa Annie Girardot a fazer uma obra no Uruguai. E ela virou maluca na cena. Não pôde sostener o personagem. Derrubou. Isso somente pode acontecer no teatro. Isso é carne, vida, e o crítico tem que dar referência disso, de uma maneira ou outra. Como eu já disse, eu venho da filosofia. A filosofia não se basa na resistência, mas que dá atenção. E a atenção é o fundamento da relação entre a subjetividade e a realidade. Que a realidade é tudo o que entra em tensão com a vontade da pessoa, da gente. Quando você dá conta de o que ocorre no feito teatral, que entra em tensão com a consciência, você está dando conta de um dos aspectos mais ricos da expectação da obra teatral. Eu acho que sim. É obrigatório, dentro das possibilidades do ponto de vista que você está desenvolvendo, dar conta disso. Muito rapidamente, no meu escaninho isso entra na teoria da recepção. Eu tento dar conta disso muitas vezes. Eu não sei se é o mesmo espetáculo que você está falando, mas eu fui ver aquele Teatro do Osso, que é o Canto para Ranhos Sonetos e Homens. O diretor fez esse espetáculo no da Batata, que é o Rogério Tarifa, né? E eu fiquei impressionado com a reação emocional que as pessoas têm. E eu também tive, eu fui tocado pela musa ali. São 3 horas assim, emocionantes. Tentei me distanciar daquilo para tentar ver se eu não estava caindo na esparrela, né? Ser captado por uma emoção, talvez, não sei, interna demais, para um crítico, mas gostei muito e falei sobre isso. Falei sobre essa emoção cívica, lembrei lá, como sempre, lembrei do Barthes, da emoção cívica, o teatro como congraçamento, né, de um civismo, de uma sociedade. Por outro lado, eu já vi coisas também que as pessoas se emocionam demais e eu não tenho nenhum apego por aquilo. Eu faço a crítica, assim, de que aquilo é ruim. Está captando o espectador por uma subjetividade barata, me parece assim, por uma expressividade muito barata. Eu fico tentando pontuar esses dois opostos aí. O Rui, por favor, amor. Bom dia. Antes de mais, gostava de dar os parabéns a toda a mesa. Foi uma manhã muito rica e gostava de devolver um par de provocações ao Bernardo em particular, depois da sua fala. E muito provocadora, muito interessante, mas ficava com algumas perguntas que gostava de devolver como comentário, como pergunta, no fundo, para que possamos continuar a conversar, não é? E uma primeira reflexão a partir da proposta de metodologia ou do sítio onde a crítica emana, perguntava se esse modelo de avaliação
avaliação do espetáculo, de abordagem ao espetáculo, não está demasiado ancorado numa faculdade que é a visão. A visão aliada à razão e também à compreensão daquilo que é visto. Isso sim, como compaginar essa metodologia com, por exemplo, com a teoria dos afetos, em que integra a sensibilidade mais cinética do espectador, como compaginar essa abordagem com espetáculos que privilegiam uma abordagem mais imersiva do espectador, que privilegiam o cheiro, a excitação, a sensação de uma forma mais completa, mais ampla, digamos assim. E a segunda provocação, a segunda pergunta / provocação, ou seja, ou pedido para que possamos continuar a conversar é se não há, quando volta à semiótica e à leitura dos signos, se não há nessa perspectiva uma vontade de entender o espetáculo como uma arquitetura simbólica, uma arquitetura de signos estável, em que o espectador é convidado a decifrá-lo. A perspectiva é essa que me parece, pelo menos que me tem parecido até agora a mim, uma perspectiva que dá conta da experiência teatral, a maior parte do teatro durante o século XX, mas que entra em crise com, pelo menos a partir dos anos 60, 70, lembro-me de um ensaio que dialogava precisamente com a tradição da semiótica, o Dente e a Palma, do Lyotard, que certamente todos conhecerão, que discute precisamente essa relação entre o signo, o significado e a intensidade que o palco carrega nos signos, fazendo duvidar essa relação que há entre uma coisa e outra. O Dente e a Palma, onde surge, onde apresenta um conceito que é o teatro energético, coisa que depois é muito, enfim, utilizada como alavanca para outras obras, desde a do Lehmann até enfim, algumas das obras da Erika Fischerita, por exemplo, onde também é aportada uma ideia que me parece muito estruturante e ontem via muito replicada num livro do Jorge Dubatia, a ideia da liminalidade como um lugar onde os preconceitos em relação à cultura, ao teatro, são postos em causa, em discussão, e estamos abertos à transformação. Já é longo o comentário, mas era para que possamos continuar a conversar sobre estas questões. Obrigado. Obrigado, Rui. Quando ele diz a construção da mirada, ele está fazendo uma metáfora. Ele não quer dizer propriamente que os cegos não podiam ir ao teatro algum dia. Maria Esther, a minha esposa, ela dirige a Escola do Espectador no Uruguai. Ela tem uma aluna cega que vai ao teatro, que participa no convívio, que desfruta do teatro e que depois pode dar um raconto do que ela viu aportando coisas. Ela é uma psicóloga, geralmente tem aportes que ela pode fazer. Ela tem um ouvido muito mais desenvolvido. Quando eu digo uma mirada, estou falando conceitualmente, é uma sinécdoque. É a construção de uma imagem mental. Por isso eu fiz a diferenciação entre ver, olhar e observar. No respeito da semiótica, eu disse que a semiótica é um dos possíveis pontos de vista e eu utilizei como exemplo da criação de significado oculto, o que você pode agregar. Eu não acredito que a semiótica somente pode trabalhar com símbolos estáveis ou com sistemas simbólicos pré-fabricados. A geração de símbolo é dinâmica, varia no estrato social. Lá no Uruguai, nós temos uma tribo urbana que se chama de prancha. Eles são extremamente pobres, têm uma forma de falar, eles usam telefones de última geração, eles utilizam todo o dinheiro que eles têm para comprar o melhor telefone disponível. Eles usam de rodinha americana de beisebol e campeiras da marca Alfa ou Columbia. Essa sim é a distintiva. Esses bens são bens posicionais para elas. Há uma obra que se chama de Rescatate, que planteia todo
um grupo de pranchas que está fazendo uma situação dramática. E a simbologia planteada na obra é completamente nova. Há símbolos que, se você não compreende a priori, você não pode entender a obra. E o grupo teatral dá uma cartinha que permite decifrar a linguagem particular dos pranchas, que eles usam sem explicar na obra. Eu acho que a semiótica é uma ferramenta muito poderosa, não é a única, mas permite dar conta perfeitamente da dinâmica e da evolução dos sistemas simbólicos. E, falando da mirada, eu acho que eu falei da mirada, quizás eu não expliquei bem, mas como a sinécdoque da geração de uma imagem mental, não restritivo a gente que tem a capacidade de olhar mesmo. É isso. O nosso tempo acabou, é isso? A gente pode fazer uma última pergunta. Eu tenho anotado aqui alguns nomes e eu tentei fazer na ordem. Tudo bem, pode perguntar aqui, por favor. Bom, a minha pergunta, meu nome é Mônica, eu sou engenheira mecânica e sou uma consumidora de teatro, né? Eu vou fazer a primeira pergunta, depois vou tentar dar um embasamento breve do porquê dela. A minha pergunta aqui é a seguinte, né? Onde é que está a importância do público na crítica teatral? Por que eu estou comentando isso assim, né? Tem algumas provocações que foram feitas por vocês em mim, né? O que eu concluí, mais ou menos, do que foi dito, foi que a crítica ela tem assim, a função de construir uma nova... Bernardo foi quem falou isso, né? Construir uma nova ótica, né, sobre uma peça teatral. E pelo que o William e a Sueli Wellington, desculpa, comentaram um pouco assim, né, que era dar um feedback ao meio teatral, né, dar um feedback, dar um retorno ao meio teatral, e até ele citou assim alguma coisa similar a uma retroalimentação, né, o cara e não se sai desse círculo vicioso. Então, assim, tentar também ser bem rápida. A minha paixão pela arte começou quando eu tinha 8 anos, eu comecei a ler. Com 12 anos, eu acho que eu já tinha lido mais de 300 obras. Eu descobri que eu podia ir a uns concertos do Eleazar de Carvalho em Porto Alegre. Eu passei aí, virei uma discípula do Eleazar de Carvalho na música. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu era de uma cidade do interior, eu passei a frequentar o teatro, isso e aquilo, e eu venho frequentando. Quando esse teatro abriu aqui, a minha família, por tradição, comprava sempre essa primeira fila. E nós vinhamos sempre em outros teatros da cidade. O que eu consegui disso é ter 2 filhos que são artistas. E estou aí meio vivendo essa crise. Mas o que me chama a atenção é que nessa paixão pelo teatro e pelas artes em geral, eu fico querendo que as pessoas que estão à minha volta, que de repente não têm essa paixão que eu tenho, venham comigo ao teatro e descubram esse universo maravilhoso. E aí, eu tenho me deparado com umas situações interessantes, principalmente em relação à crítica. Eu vivi um episódio aqui no Teatro da Caixa, que foi assim, saiu uma crítica... Mônica, sem querer ser rude, eu vou te pedir para ser breve. Tá, eu já vou terminar. Tempo, tá? Né? Mas a pergunta é essa, onde é que está o público nisso? Onde é que o crítico de teatro vê a reação do público e ele pega o feedback do público? Ia ter uma peça aqui que ia ter teve uma crítica maravilhosa. E eu instiguei um monte de gente, as 2 primeiras filas aqui eu trouxe. Bom, o que aconteceu foi que, infelizmente, sem querer, depois dos primeiros 15 minutos, era um monólogo, eu dormi e praticamente a maioria das pessoas que estavam comigo acabaram dormindo. E nós fomos homenageados, isso foi até engraçado, pelo ator, que o espetáculo tinha sido extremamente elogiado pela crítica. Quando o autor terminou, como os outros atores já sabiam que a gente vinha muito ao teatro aqui em Curitiba, ele fez a seguinte homenagem à nossa família. Ele disse, eu faço questão, no final dessa peça, de dedicar
Esse espetáculo de hoje é esta família maravilhosa que já me falaram que, por tradição, assiste e compra as primeiras filas no teatro aqui de Curitiba. E quero dizer uma coisa para vocês. A próxima vez, comprem a última fila. Claro que a minha mãe, que na época tinha uns 80 e poucos anos, disse: nós vamos ser os últimos a sair do teatro e ninguém olha para trás. Mas assim, até em função dessa minha vivência, onde é que entra o público? Tudo bem, é uma retroalimentação que existe entre os atores e os críticos, e isso e aquilo. E o público? Onde é que a gente, nós pobres mortais amantes do teatro, entramos nesse universo? Eu entendi aqui todo mundo dizendo assim, não, é a resistência, o crítico tem que ser fiel às suas convicções. Poxa, o público que consome a arte, que ama essa arte, onde é que ele entra na crítica? Gente, vou pedir para vocês serem breves. Muito breve, eu só acho que o público não pode ser cortejado também de maneira, digamos que confortável, entendeu? Não, vou responder só assim, da linha editorial da CUT, a gente não barateia a linguagem, por exemplo, então a gente não faz nenhum, em alguns órgãos de imprensa isso se faz, tem a norma, padrão lá para você usar uma certa linguagem que atenda ao público. Quando essa grande empresa de comunicação lá em São Paulo me conta para essa crítica, eles disseram isso. O seu linguajar é muito, muito difícil para essa empresa, então tem que fazer uma coisa mais simples. A CUT não barateia, ela acredita que o público tem que, por outros mecanismos, talvez educacionais, chegar até a crítica, entendeu? Então, não é que eu não considero, mas eu considero o público nessa integridade que ele tem a priori, entendeu? Não no meio de uma facilitação. Acontece muito assim, de escrever críticas que o público não gosta, certo, da crítica, mas gosta do espetáculo e vice-versa. É uma confrontação constante mesmo. Voltando assim, é pontear opostos, são coisas muito opostas que não se resolvem num princípio. Eu não penso em nenhum momento de orientar ou mesmo de criar práticas confortáveis de leitura. Eu acho que não. Acho que é só isso. Sim. Eu vou ser breve. Afasta o revólver. Eu queria ter a oportunidade de dizer isto que vou dizer. Principalmente, o crítico não é Deus, não está separado ontologicamente do público, é parte do público. Ele escreve da plateia, ele observa o teatro da plateia, é parte do público. É uma parte que vai ao teatro a trabalhar, mas é parte do público, não é separado. A função da crítica como público pode ser, se você elige ser uma crítica didática, uma crítica que tem que aportar, você pode fazer como Jorge Duarte e Manister, a formador da audiência teatral. Você pode ensinar a gente a ver teatro. Essa é uma função importantíssima, uma relação muito viva entre o crítico e o espectador. Você cria nova massa crítica de gente que vai ao teatro. A gente que já gosta do teatro se sente mais só. Se você faz crítica ou periodística ou escrita, por exemplo, você tem pelo menos duas formas de fazer crítica, potestativa e crítica didática também. Você pode descrever e tratar de chegar ao público explicando ou compartilhando a sua experiência, sua mirada particular e sua criação de informação para enriquecer a expectativa do espectador. Personalmente, quando eu escrevo, não penso no espectador, eu penso no teatrista. Eu dialogo mentalmente com o criador, com os artistas, com os atores. Esse é o meu processo de escritura crítica. Mas a gente que vai me ler é o público. A crítica potestativa é o crítico que, quando faz crítica, fala de ele. Diz, eu creio, eu penso, eu acho que. Essa crítica somente pode conseguir torcedores, mas não espectadores que enriquezcam a experiência. No Uruguai tem um crítico, isso que eu queria dizer, que é especialista em insultar os criadores. Ele insulta. Quando ele não gosta, ele diz, tem que ser retrasado mental para ver isto é uma porqueira, é lixo. Um criador genial que temos, Sérgio Blanco, utilizou 10 palavras. Tem uma obra que a atriz usava falo de goma na obra. Ele virou maluco.
Eu não pude dar conta disso, é uma brincadeirinha. Não pude nem dizer. Ele falou pestes da obra. Tanto é assim que um criador argentino, chama de Maurício Cartún, que é um gênio, ele é um dos melhores teatristas argentinos, escreveu uma crônica inteira da sua relação com as críticas deste crítico, dizendo que cada vez que ele vai ao Uruguai com uma obra, ele leva 3 coisas: uma garrafa de vinho, um medicamento que só consegue no Uruguai e uma anacrítica de Jorge Arias. Na casa de verão dele entrou uma doninha, ela chamou a doninha de Jorge Arias. Obrigado. Eu peço desculpas a quem não conseguiu falar e também pelo nosso atraso. Gostaria de agradecer a presença de todas e todos e lembrar e convidar todo mundo para a mesa das 2h30 sobre crítica de curador e pesquisador. Obrigado.